Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor e psicanalista Ioséias e compartilho aqui no nosso canal Vida Plena temas nas áreas de teologia e de psicanálise para ajudá-los a terem uma vida saudável espiritual e emocionalmente. E hoje estou começando um projeto novo, que é dar fundamentação teológica acerca do tema da escatologia, apresentando as visões interpretativas majoritárias, a fim de que você possa aprofundar os seus conhecimentos e se posicionar teologicamente também. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as questões introdutórias da escatologia e a escatologia individual. Nos próximos, entraremos então na escatologia cósmica ou escatologia geral. Mas, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a definição de escatologia. Segundo Luiz Berkoff, o nome escatologia baseia-se nas passagens da Escritura que falam sobre os últimos dias. Expressão grega eschatai hemerai, que nós encontramos na Septuaginta, tradução grega da Bíblia para o Antigo Testamento, nos livros de Isaías, capítulo 2, versículo 2, e Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Outra expressão são os últimos tempos, eschatos ton chronon, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e a última hora, eschate hora, em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. É verdade que estas expressões, às vezes, se referem a toda a dispensação do Novo Testamento, mas, mesmo assim, incorporam uma ideia escatológica. A profecia do Velho Testamento, por exemplo, distingue somente dois períodos, quais sejam esta era, Olam Hassé, no hebraico, e a era vindoura, Olam Rabá. Para os profetas do Velho Testamento, esta era referia-se aos dias em que eles viveram, na expectativa de receberem o Messias. E a era vindoura, ou últimos dias, referia-se então ao momento subsequente à vinda do Messias, que na teologia veterotestamentária não é vista como sendo realizada em dois momentos, como bem mostra o Novo Testamento. No entanto, o Novo Testamento concorda com o Velho Testamento em que o nascimento de Jesus inaugurou o início dos últimos dias. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, deixa isso bem claro. Segundo o pastor e escritor Severino Pedro da Silva, a expressão últimos dias e seu equivalente apontam para a descida do Espírito Santo em sua plenitude, como a gente lê em Joel 2:28 e Atos 2:17. E para a época do Evangelho de Cristo, conforme também em Hebreus 1, versículos 1 e 2. E, concomitantemente, para os últimos dias maus, 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, 2 de Pedro 3, versículo 3. A despeito de o plano escatológico ter sido inaugurado com o nascimento de Jesus, nos deteremos nos aspectos finais deste plano, neste curso, com o intuito de compreendermos o plano final de Deus para a humanidade. Então vamos falar da escatologia individual a partir de agora. A escatologia é estudada em duas etapas, escatologia individual e escatologia geral, ou escatologia cósmica. A primeira refere-se ao futuro individual de cada pessoa, e a segunda, ao futuro de toda a raça humana e de toda a criação. Nesse primeiro momento, nós vamos nos deter na escatologia individual, falando sobre a morte física. Um fato inquestionável na vida de qualquer pessoa é que um dia ela vai morrer. Entretanto, este fato tem levado ao desespero muitas pessoas, pois vivem numa incógnita perturbadora no que concerne ao estado posterior à morte. Porém, nós cristãos temos consciência e tranquilidade quanto à questão da morte, pois conhecemos o nosso destino. Entre mentes, o estudo da morte torna-se uma necessidade para o estudioso das Escrituras. Será a morte natural ou não? Será ela uma aniquilação? A isto nos propomos estudar e expor agora. A fim de dar uma melhor compreensão àqueles que querem ter uma concepção bíblica dessa questão, vale observar o que diz a Escritura. E a Bíblia fala primeiro de três tipos de morte. A morte física, Mateus 2:20, Mateus 20:24. A morte espiritual, Mateus 10:28, Efésios 2:1 e 2. E a segunda morte, ou morte eterna, conforme Apocalipse 20, versículo 6. Mas, aqui nesse momento, nos deteremos na primeira, especificamente, a morte física. A Escritura trata a morte física como sendo o fim da existência nessa terra, a separação da alma do corpo, como Mateus 10:28, Tiago 2:26 e Eclesiastes 12, versículo 7. E não uma aniquilação total, como propõem algumas seitas que assim descrevem a morte dos ímpios. Berkoff descreve a morte da seguinte maneira. Ele diz, aspas, a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e não existência, mas são mutuamente opostas, somente como diferentes modos de existência.
Este conceito nos esclarece muito bem a questão da morte física. Ao morrer, a pessoa não deixa de existir, senão fisicamente, porém passa a existir em outro plano, o plano espiritual. Com este conceito, concorda toda a Escritura. Basta citar aqui, por exemplo, Números 20 e 24, 2 Samuel 12, versículo 23, Lucas 16, versículo 19 a 31 e Lucas 23, versículo 43. Mas quais as relações que há entre a morte e o pecado, então? Bom, os pelagianos e os socinianos, grupos hereges do primeiro século, ensinavam que o homem foi criado mortal, não meramente no sentido de que ele poderia cair presa da morte, mas no sentido de que ele, em virtude da sua criação, está sob a lei da morte e no transcurso do tempo estava destinado a morrer. Ou seja, para eles o homem foi criado para morrer. Esta tese procura apoio no ensino da ciência natural, por exemplo, que diz que toda matéria está destinada à decadência e morte ou destruição. Outras correntes teológicas ensinam que o homem não era inerentemente imortal, porém, ele tinha a possibilidade de viver para sempre se não tivesse pecado, pois assim participaria da árvore da vida e dessa forma receberia a vida eterna. Ele era mortal no sentido de ser capaz de morrer, e quando pecou, este potencial tornou-se real. Mas e a Bíblia? O que diz a Bíblia? Bom, a Bíblia ensina que, o homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 26. E isso nos leva a crer que, originalmente, a imagem de Deus no homem não estava sujeita à dissolução e à mortalidade. 2. A Escritura não apresenta a morte física como resultado natural da continuidade da condição original do homem, mas como uma punição positiva devido ao seu fracasso em não alcançar a obediência ao Senhor. Como resultado, surgiu a morte espiritual. Romanos 6, versículo 23, Romanos 5, 21, 1 Coríntios 15, 56, Tiago 1, versículo 15. 3. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo como uma punição positiva. Gênesis 2, 17, Gênesis 3, 19, Romanos 5, versículos 12 e 17, Romanos 6, versículo 23, 1 Coríntios 15, versículo 21 e Tiago 1, 15 mostram isso. A morte é o resultado do pecado e não o projeto original de Deus. 4. A morte não é descrita como algo natural na vida do homem, como uma mera falha de um ideal, mas como algo hostil e alheio à vida humana. É uma expressão da ira divina, como diz o Salmo 90, versículos 7 e 11. É um julgamento, como Paulo escreve em Romanos 1, versículo 32. Uma condenação, Romanos 5, 16. Uma maldição, Gálatas 3, 13. E enche os corações dos filhos dos homens de temor e tremor, porque ela é uma inimiga. Justamente porque é tida como uma coisa antinatural. Nós não fomos criados para morrer. Importante frisar que isto não dizia respeito à criação inferior, independente do pecado, mas mesmo ali é evidente que a entrada do pecado trouxe um cativeiro de corrupção, que era estranho à criatura, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 20 a 22. Deus poderia ter agido por estrita justiça e subordinado o homem em sua plenitude imediatamente após a sua transgressão, e condenado perpetuamente o casal do Éden, como ele tinha dito em Gênesis 2,17. Mas, por misericórdia, não o fez. Então, nos deparamos com outro caso, que é o da morte dos crentes. Porque se a morte é consequência do pecado, como diz Romanos 6,23, e os crentes estão justificados dos seus pecados, por que os crentes ainda têm que morrer? Por que os crentes não são levados a participar das experiências de Cristo imediatamente, né? Mas têm que enfrentar a morte? Bom, justamente por causa da experiência de Cristo. Como ele, o Senhor, entrou na sua glória pelo caminho dos sofrimentos e da morte, eles também, ou cada um de nós também, só podemos tomar parte da sua herança eterna por meio da santificação, que muitas vezes inclui a morte. E muitas vezes a morte é a prova suprema do vigor da fé que há nos cristãos. É como, e com frequência, provoca extraordinárias manifestações da consciência de vitória, precisamente na hora da derrota aparente aos olhos dos homens, conforme 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Ela completa a santificação das almas dos crentes, de sorte que eles passam imediatamente a ser espíritos dos justos aperfeiçoados, como diz o autor aos Hebreus em 12, 23. Logo, a morte dos justos, na verdade, é a porta do céu. Eles dormem em Jesus, 1 Tessalonicenses 4, 14, Apocalipse 14, 13 também, e sabem que seus corpos serão livres do poder da morte, para estarem para sempre com o Senhor. Romanos 8, 11, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, são promessas que nos garantem isso. Uma outra questão importante é sobre a imortalidade da alma.
A imortalidade pode ser discutida sob diferentes aspectos, a saber, no sentido mais absoluto da palavra, só se atribui imortalidade a Deus. 1 Timóteo 6, 15 e 16, que diz que só ele é imortal. Não que os seres criados não a possuam, porém a imortalidade de Deus transcende a imortalidade das demais criaturas, posto que só ele possui como uma qualidade original a imortalidade. Ele sempre foi e sempre será. Já a imortalidade dos seres criados distingue-se da imortalidade divina no que diz respeito ao seu início. Pois todos os espíritos criados, inclusive nós, seres humanos, são imortais no sentido de que não têm fim, existindo eternamente, seja com Deus ou longe dele. Porém, tiveram um início. Todos nós tivemos o nosso início. Com essa assertiva, concordam a Bíblia, a teologia e a religião. O termo imortalidade é usado na teologia para referir-se ao homem no estado em que ele está livre da semente da decadência e da morte. Nesse sentido da palavra, o homem era imortal antes da queda. Embora o homem não estivesse sujeito à morte no estado de retidão, estava propenso a essa sujeição. Por fim, a palavra imortalidade também designa, especialmente na linguagem escatológica, o estado do homem no qual ele é imune à morte e não tem a mínima possibilidade de se tornar sua presa. Neste supremo sentido da palavra, o homem não era imortal em virtude de sua criação. Apesar de ter sido criado à imagem de Deus, essa imortalidade seria o resultado se Adão e Eva tivessem cumprido a condição da aliança das obras. Mas agora só pode resultar da obra de redenção no Calvário, quando se completar na consumação dos séculos. Bom, vamos dar uma parada por aqui. No próximo vídeo eu vou falar então sobre o estado intermediário e nós continuaremos os nossos estudos aí, ainda da escatologia individual, para logo na sequência adentrar a escatologia geral. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.